Que bom que você chegou. Meu nome é Leandro Almeida, do canal Assessorando, e hoje eu quero dar uma opinião sobre imposto de renda da pessoa física. Muito antes de eu fazer a declaração de imposto de renda para prestar o serviço para os clientes, eu acompanhei, não sei se você lembra, você tinha que pegar um formulário, preencher a mão e fazer a sua declaração à mão ali e levar na Receita Federal. Então, de lá para cá, a gente tem percebido aí o tamanho da evolução, né? Só você colocar lado a lado a evolução do próprio mundo, né? Em termos de tecnologia. Então, eu faço algumas observações aqui para você que faz declaração de imposto de renda, para você que vai fazer pela primeira vez e para você que ainda não faz e deveria fazer, tá? Porque a declaração de imposto de renda, nós olhamos para vários aspectos dela. Você olha para um aspecto de receita, né, de rendimentos tributáveis, e ali tem diversos tipos de rendimentos tributáveis. Você olha para a questão de isenção de uma renda que você recebeu ali, que é isenta, né? E você olha para falar de todos os itens, para falar de alguns, o patrimônio, que eu acho que é um ponto principal aqui dessa observação, desse pensamento de hoje. Porque a Receita Federal, ela, ao longo do tempo, ela foi coletando os dados, né, dos contribuintes e ao passo que ia evoluindo o seu programa. Então você pode perceber que agora, recentemente, né, as últimas mudanças, nós estamos em 2023, mas são mudanças que vieram para ficar, assim eu digo, e eu já avisava isso para clientes os meus clientes de pessoa jurídica ali, eu falei assim, olha, tome cuidado. Para os clientes de pessoa física, olha, tome cuidado com a questão do movimento que a Receita Federal estava ali fazendo, demonstrando em relação a essa questão de evolução, sabe? E eu comecei a perceber que ali por volta dos ano de 2019, 2020, onde a Receita Federal abria campos ali para você colocar itens como o Renavan. Vou dar um exemplo aqui. O Renavan. Você colocava o Renavan do teu veículo ali e na ficha de patrimônio, né? E naquele momento era facultativo. E ao longo dos anos, né, passou-se os anos ali, passou a ser um item obrigatório. Então, registros ali de venda de ativo para o ano de 2023, cruzamento de dados que até então a gente supunha que poderia cruzar, mas agora a gente entende que não estava cruzando, que era, por exemplo, você tem um imóvel registrado em cartório e ficava aquela dúvida, será que a Receita Federal, se eu não declarar, a Receita Federal cruza, né? Como é que fica? Porque era uma pergunta recorrente. Né? O meu patrimônio que está lá, eu tenho um patrimônio. Se ele está registrado, a Receita Federal tem como pegar? Não tem? Porque há uma obrigatoriedade ali. Se você tem um conjunto de patrimônios num valor específico de cada ano ali, esse valor faz tempo que não muda, mas para 2022, por exemplo, patrimônio acima de 300 mil reais você tem que declarar. Então veja, vamos supor que você tem um apartamento ali de 350 mil, o valor de registro dele, tá? O valor de registro dele no cartório é de 350 mil. Então a gente ficava perguntando, se eu não fizer a declaração, cai na malha ou não? Né? Então a gente supunha que sim, mas agora a gente tem a certeza que vai cruzar os dados, porque é preciso entender aqui o seguinte, todas as entidades ali, vou dar exemplos aqui, ó, cartório, imobiliária, empresas de uma maneira geral, quando tem retenção na fonte, tem várias outras ali. Essas empresas elas transmitem declarações, por exemplo, banco. Cada empresa, cada tipo de empresa declara
para o fisco anualmente ou semestralmente, ou a depender ali da obrigatoriedade de cada uma, transmite declarações. Tá? Então, veja bem, quando a imobiliária ela tem uma operação ali de venda, né, geralmente a imobiliária tem um ganho ali de comissão, ou quando você registra um bem num cartório, ou quando você tem uma renda que tem uma retenção na fonte, ou quando você fez um serviço com um dentista, esse dentista tinha, ou um médico, né, plano de saúde, é uma pessoa jurídica. Então, esses players aí, eles têm a obrigatoriedade de transmitir declarações. Então, um vai transmitir de MED, que é da área da saúde, os cartórios, né, onde você tem o seu imóvel registrado lá, a sua terra, a sua casa, apartamento, terreno, enfim, esse cartório transmite uma declaração chamada DOI, né? Assim como o banco transmite a financeira, o operador de cartão de crédito transmite a Decred. Então você veja que todos eles transmitem coisas anualmente, o tempo todo para o fisco. E quais as informações que estão ali nessas declarações? As nossas informações. Né? Então, se você teve uma renda, se teve uma retenção na fonte, isso já era muito, muito fiscalizado. Né? Uma das fiscalizações preferidas da Receita Federal, na qual eu peguei assim, várias delas, foi declaração porque ela deduz do seu imposto, né? Recibo com área de saúde. Tá? Psicólogo, fisioterapeuta, médico, dentista, isso aí eu não tenho a conta de quantas malhas a gente pegou, os caras nos procuravam para poder resolver. O próprio cliente nosso que caía na malha lá e tal. Enfim, isso para dizer que a fiscalização preferida da Receita Federal ainda né? São esses caras, né? Na área de saúde, porque você vai deduzir do imposto de renda. E agora, recentemente, entrou ali uma das novidades, né? Duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Uma que é em relação ao patrimônio, que eles vão começar a cruzar mesmo agora dados a partir de 2023 em relação a 2022, e aí não tem volta, tá? Isso aqui é importante observar, não tem volta. Vai ser assim agora e as coisas vão cada vez mais. O cerco vai se fechar. É preciso entender isso. Se você entender que o cerco vai se fechar, você vai se preparar melhor e tal, vai observar mais a sua questão patrimonial. Principalmente você que tem patrimônio acima de 300 mil reais, ou é produtor rural, né? Enfim, eu acho que você está me entendendo onde eu quero chegar. A bola da vez é patrimônio. Eu já havia falado isso uns 3 anos atrás. Eu falava assim, olha, tome cuidado com o patrimônio, Receita Federal. Eu ainda chamava essa questão, a nossa era, que é a era do rastreio. Né? Então, o fisco ele vai te rastrear. Não longe do patrimônio, você pode perceber ali que o fisco ele vai começar a rastrear movimentação financeira, tá? E PIX. Eu já falei isso em outros vídeos e tal, através do convênio 166 de 2022, que altera o convênio de CMS, tá? Convênio de CMS 134 de 2016, se não me falha a memória, é esse daí. E aí você fala assim, mas é CMS, né? O que você está falando aqui, misturando com pessoa física? Não é que a Receita Federal está junto com o FAS, com o Estado, e ela vai coletar esses dados. Só para te dizer que nós estamos caminhando para essa área para essa era do rastreio, e eu acho que a gente já chegou nela, tá? 2023 já é a era do rastreio. Inclusive essas fiscalizações aí de PIX, principalmente para empresas, né? Ela é retroativa para janeiro de 2022 e o PIX desde a origem dele, para você ter uma noção. Então eu percebo que essa parte de patrimônio, ela vai ter um rastreio muito mais incisivo a partir de agora. Agora sim a Receita Federal vai recepcionar a DOI e vai cruzar. Tá?
Junto com isso, tem uma novidade também, que antes, quando você fazia a declaração de imposto de renda, os saldos de banco, aplicação, saldo enfim, de poupança, você colocava, você atualizava. Agora, essas informações virão, tá? Elas já virão importadas na declaração pré-preenchida. Até eu oriento você a não fazer a declaração sem ser pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? Ela é a sua declaração, tá? Pronta dentro do ambiente da Receita Federal. Então, Leandro, então quer dizer que, para você que tá vindo agora, né, para você que não está acostumado ainda com isso, a tua declaração está dentro da base da Receita Federal pré-pronta. Você vai fazer, baixar tem uma forma de baixar esse arquivo, tá? E você baixa esse arquivo ali, e toda a tua vida perante a Receita Federal, todas as informações coletadas dessas declarações que eu falei agora há pouco, vão para essa declaração de imposto de renda. Tá? Então, ela vai estar ali. E aí você vai ajustar, né? Talvez contestar alguma informação que está lá, incluir alguma informação que a Receita Federal não pegou, mas eu vejo assim que é preciso importar essa declaração pré-preenchida e fazer por ela. Tá? Não faz, principalmente se você sabe que você vai estar obrigado, teve retenção na fonte, teve previdência privada, bolsa de valores, né, criptomoeda, principalmente esses caras aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Estamos na área do rastreio, tá? O patrimônio será rastreado, porque a renda já era, tá? E só estão afinando o processo. A verdade é que a renda já era fiscalizada e você tinha que só ajustar ali. Então, essa parte de criptomoeda, esses ativos, né, serão muito mais fiscalizados. Por exemplo, você vai ter que declarar lá o número de registro da venda do seu ativo. Quando você vendeu, você vai ter que colocar. Da mesma forma que você coloca um Renavan, você vai ter que identificar ali. Então, veja bem, para onde que nós estamos indo? A minha opinião é que nós estamos indo para um ponto na qual a Receita Federal vai dar a declaração sua, e minha também, pronta. Tá? Em algum momento ela vai chegar com ela pronta e você só vai contestar ou fazer um ajuste muito pequeno ali. Nós chegaremos lá, tá? É só observar. Observa aí as mudanças que nós estamos tendo. Você pode ver que nesse advento de pós-pandemia as coisas giraram muito rápido pelo mundo. É só observar. E nós vamos perceber ali que há tecnologias surgindo a todo tempo. Blockchain, nós temos aí inteligências artificiais chegando e tal, né? E a gente não sabe. Antigamente, assim, falava-se muito, né? Quando eu fazia pós-graduação, eu lembro de um professor falando assim: olha, a tecnologia de 2 em 2 anos, muito, cara, isso aí pode esquecer. Você não tem nem como saber mais. Eu não sou da área de TI, mas eu estou falando sobre a minha ótica, sobre o meu óculos, né? Como que eu enxergo o mundo? Eu pego o meu óculos aqui e enxergo o mundo. Como é que eu estou enxergando o mundo? Né? 20 anos de carreira, vou fazer 20 anos em agosto desse ano. 10 anos aí fazendo declaração de imposto de renda de pessoa física. E eu vejo que a declaração ela está partindo de uma evolução e a Receita Federal está evoluindo. Tá? Então, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir aqui. Você tem 5 anos para ser fiscalizado. Tá? É assim que funciona o período de prescrição. Então. A Receita ela pode pegar até o 5º ano para trás. Então, perceba, o que aconteceu, já aconteceu. Tá? Se você for pego em malha ou coisa do tipo, tiver que fazer uma correção, procura um profissional de tua confiança lá e faz as correções e tal. Muda de vida. Já começa a ajustar ali. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte, é o que eu sempre falo para os meus clientes. O dia de hoje, ele é fiscalizável daqui a 5 anos, se a legislação não mudar em relação a isso. Mas acredito que não mude. Então, daqui a 5 anos, o dia de hoje será fiscalizável. Mas olha, pelo que eu tenho percebido, pela minha experiência,
Não precisa de 2 anos, não precisa de 1 ano. Receita Federal, quando você ficava devendo para ela, demorava lá um tempão para ela mandar para a Procuradoria-Geral da União. Agora ela manda com meses aí. Ó. Então o processo ficou muito rápido, o cruzamento está sendo afinado. Então a minha opinião é que a Receita Federal ela vai afinar os seus processos, tá? E a sua declaração um dia será feita pela Receita Federal. Tá? Eu creio que no futuro não haverá nem declaração para ser feita. O processo já será feito ali automaticamente e tal. Como se diz, isso tudo vai nos engolir, né? Essa tecnologia toda, esse processo todo vai nos engolir. Então é o que eu tinha para falar por hoje. Te espero nos próximos vídeos. Eu agradeço ter ficado comigo e fica com Deus.